Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um programa da série de Jesus, Luz de Nossas Almas, em que estamos fazendo estudo das obras da Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, em que estamos no momento estudando o livro Quando Voltar a Primavera. Então, vamos em sintonia com o Mestre, pedir a sua proteção para que possamos compreender um pouco mais de seus ensinamentos, nessa alegria que temos da oportunidade de falar sobre Jesus. Pedimos que Ele esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, agradecendo ao Maurício pelo convite, né? Então, a gente vai ler um pouco, lendo e comentando a mensagem simultaneamente. E fica também o convite para quem tiver interesse em ler a mensagem na íntegra desse livro, né? Quando Voltar a Primavera, a fim de aprofundar mais, né, esse estudo. A mensagem de hoje é a mensagem número 15, em Betânia Lázaro voltou, e que está baseada no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 1 a 46. Então, Amélia Rodrigues começa nos situando na situação emocional que estava na época, para que a gente possa compreender todos os detalhes, todos os meneios da situação em que Jesus se encontrava, para entender as atitudes dele, né, o que aconteceu na sequência. Então, ela começa nos comentando assim, né? A urdidura da perversidade se apresentava na impudência do ódio que espocava nas mentes aturdidas e despeitadas. A reação psicológica dos que são nobres apenas na aparência se expressava na intriga e na inveja, que retratam os painéis ignóbeis da hipocrisia bem vestida e da pequenez moral disfarçada em pureza exterior. Então, os ensinamentos de Jesus estavam começando a incomodar os fariseus da época, né, que não estavam de acordo com aquilo que ele queria ensinar, né, a proposta do amor incondicional, com o qual os fariseus não concordavam, porque acreditavam que ia de encontro às leis mosaicas. Na verdade, porque levavam tudo ao pé da letra, né? Então, não conseguiam entender, principalmente não conseguiam entender que Jesus falava e cumpria aquilo que ele falava, vivia de acordo com aquilo que ele falava. Ele não tinha uma aparência de pureza e um comportamento devasso, né? Ele era todo pureza, né? Ele era todo exatamente de acordo, agindo exatamente de acordo com os ensinamentos que ele pregava, né? Então, mas aí estava começando a acontecer aqueles movimentos de perseguição, né, a Jesus. Então, Jesus, sabendo que ainda não era chegada a hora, deixou a Judéia, rica de orgulho e pobre de fé, demandando as áridas regiões da Pérea, onde ainda pairavam as últimas modulações de Yucatán. Então, ele saiu de lá, né, da Judéia, e foi para essas regiões mais áridas, mas que, na verdade, ainda havia a lembrança dos ensinamentos de João Batista, né? Yucatán de João Batista. A fortaleza escura de Maqueronte, à borda do deserto, assinalava na distância o marco limítrofe do poder de César. E além eram a natureza, em tons fortes, o solo adusto, desnudo, com as montanhas em pétreo pano de fundo.
No entanto, pelo caminho, a cantilena da mensagem balsamizava os deserdados do mundo, candidatos à vida nova. Então, à medida que Jesus ia passando, ele ia pregando, ia deixando a sua mensagem por onde ele passava. Homens e mulheres renovados, modificadas as conjunturas das mazelas de que padeciam, bendiziam-lhe o nome e louvavam-no, reconhecidos. Reconhecimento e gratidão, aliás, que seriam de breve duração. Todavia, na doce calha da Betânia, nos cerros acima, a poucos quilômetros de Jerusalém, Lázaro enfermara. Lázaro, juntamente com suas irmãs, Marta e Maria, costumava receber Jesus em sua casa. Quando Jesus passava por Betânia, sempre era hospedado na casa desses 3 irmãos, que eram seus amigos pessoais. Eram pessoas que ele tinha um relacionamento muito próximo, muito carinhoso entre de Jesus com esses 3 irmãos. Então, o Lázaro ficou doente. Provavelmente era janeiro do ano 30, e a vida messiânica do Rabi marchava para o término. Um mensageiro dedicado em nome das irmãs aflitas, Marta e Maria, deixou a pequenina Casa Branca entre rosais e demandou as terras distantes onde o Rabi se fazia o hífen da esperança entre o mundo das dores e as mansões da felicidade. Após a fatigante jornada, a notícia foi dada com pormenores. O mestre, todavia, sempre solícito, pareceu não dar maior importância à preocupação dos amigos queridos, em cujo lar sempre desfrutara de calorosa e terna hospitalidade. Várias vezes ali estivera e naquele recinto de enobrecimento espalhara o pólen da Boa Nova. Demorou-se, todavia, na região por mais 2 dias, sem dar mostras de interesse ou zelo pelo amigo enfermo em padecimento outriz. Então, ele soube, o mensageiro trouxe a mensagem de que Lázaro estava doente, mas ele não saiu correndo para ir buscar, para ir atender o Lázaro. Ele terminou o que ele estava fazendo ainda durante mais 2 dias. Quando os discípulos já não esperavam qualquer resolução ou informe ao mensageiro, ele resolveu partir. Há exclamação e receio dos discípulos. A Judéia ameaçara lapidá-lo há pouco, e agora pretende desafiar a força do poder farisaico, volvendo lá e aparecendo na Betânia, que é quase um arrabalde de Jerusalém? Pensam os amigos. Como retornar àqueles lugares malsinados, onde sofrera injunções humilhantes? Ele, porém, pulcro e sereno, pulcro, puros, limpo, belo, acalma os amigos, referindo-se ao Lázaro que dormia, aguardando sua presença para que despertasse. Se dorme, ficará bom, despertará, redarguiram os amigos, incapazes de penetrar no sentido da palavra. Ficaram, mas se ele está dormindo, só ele acordar. Não entenderam o alcance das palavras de Jesus. Mas aí Jesus esclarece. Lázaro morreu para o mundo, penetrou os umbrais da sombra e me espera. Folgo por tal ocorrência de não me achar lá, para que criais. Será para a maior glória de Deus e para que aqueles não creem passem a crer. Entreolham-se os aprendizes da magna doutrina imortalista em delineamento e apresentação. Curiosos e afetivos, seguem. Eles não entenderam o que Jesus quis dizer. Primeiro, Jesus disse que ele estava dormindo, agora ele disse que ele morreu, mas que estava esperando por ele. Dá um nozinho na cabeça dos discípulos, mas, em todo caso, Jesus está indo, eles vão junto. Quando o mestre chega a Betânia, dirige-se para o túmulo de Lázaro, enquanto Marta, chorosa, vem saudá-lo. Se aqui estivesse, Senhor, meu irmão que tanto vos amava, não teria morrido. Eu sei, no entanto, que o que pedirdes a Deus, Ele o concederá. Lázaro dorme e há de ressuscitar.
Eu sei que ele há de ressuscitar no dia da ressurreição, redarguiu a irmã aflita. Então aqui a gente vê, né, que os judeus, eles acreditavam na ressurreição. Antes de Jesus, eles já acreditavam na ressurreição, mas acreditavam que essa ressurreição se daria um dia, no dia do juízo final, uma coisa assim. O mestre pede a presença de Maria, que se detém no lar, atendendo visitantes da capital que trouxeram condolências à família enlutada. Em copioso pranto, seguido pelas pessoas gradas, esta abraça o mestre e se lamenta. A dor a embrulha nos tecidos da angústia e ela se veste de agonia. Arroja-se aos pés do amigo e exclama: Senhor, se estivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. E aí a gente vê assim, nas entrelinhas, tanto da Marta quanto da Maria, a responsabilidade que elas jogam para Jesus do Lázaro ter morrido. De certa forma, de uma forma velada, elas parecem estar culpando Jesus por não ter ficado atendido rapidamente e que, por Jesus não ter vindo, que ele morreu. A gente sempre quer as coisas na hora que a gente pede as coisas, que é sempre na hora, né? Mas não é nosso tempo. Então aqui já é mais uma lição, né, para a gente refletir, né? Que aquilo que a gente pede não vai vir para nós na hora que a gente quer, mas sim na hora que a gente precisar. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, né? Então, fica aquele clima todo, né, pesado, as irmãs chorando, as outras pessoas também se emocionam, né? Então, ante a comoção geral que decorre do quanto o homem simples e bom se fizer amar, Jesus chorou. Então, os presentes estranham e murmuram: vede como o amava. O amor é como suave perfume que todos pressentem, embora quem o gere se acostume a essa essência divina. Então, a gente vê assim, né, muitas vezes quando alguém, um ente querido nosso, desencarna, muitas vezes as pessoas falam, né, você não pode chorar, você sabe que a vida continua, né? Você não chora, o que é isso? Para que chorar? E aqui nós vemos que Jesus também chorou, né? Diante da morte do seu amigo Lázaro, a comoção geral, o sofrimento geral que estava acontecendo ali, né? Então, nos mostra que chorar não é errado. Principalmente em momentos de luto, não é errado. A gente não pode desesperar, que é diferente. O choro da saudade é totalmente diferente do choro da revolta. Do choro do porquê aconteceu isso, por que ele não ficou, por que... O choro, as lágrimas da saudade, da presença física, né, que se perde no momento em que a pessoa desencarna, aquela tristeza, aquela saudade, né, que a tristeza da saudade de não ter mais a presença física, que como a doutrina nos ensina, que a vida continua e tudo mais, a gente sabe que haverá um reencontro. Mas se a gente pensar, né, quando uma pessoa amada, um filho, muda de cidade, por exemplo, vai estudar em uma outra cidade, um amigo muito querido muda de cidade, de estado, de país, e a gente vai ficar um bom tempo sem poder nos encontrar. Agora ainda existe a facilidade da internet, né, que a gente pode estar em contato virtual, né? Mas o contato virtual não é a mesma coisa daquele contato, daquele abraço, né? Então,
muitas vezes nessas situações a gente também chora de saudade, mesmo a pessoa estando sabendo que a pessoa está viva, que a pessoa está bem, que a pessoa foi em busca de um sonho, em busca de uma realização, e a gente sente saudade da mesma forma, né? Então, o problema não é o sentir saudade, o chorar, o sentir saudade. A gente evitar é o desespero. Então, aqui, né, Jesus chorou, né? Então, no momento de expectativas e ansiedade, o Senhor pede que a pedra sepulcral da entrada seja removida. A Marta exclama: há 4 dias inumado, cheira mal, já em decomposição. Então, ela já imagina que, nossa, vai abrir o túmulo 4 dias, vai ficar aquele cheiro insuportável de decomposição. Mas Jesus afirma: não te disse que se creres verás a glória de Deus? O Senhor penetra-se da presença do Pai e exora ajuda. Penetra-se da presença do Pai e exora ajuda. Sua oração é um poema de exaltação, uma ode que se converte em súplica de humildade e confiança absoluta. No silêncio que se faz espontâneo ante o espetáculo da tarde formosa, esta é a tela em branco, onde ele grafará a epopeia da eternidade. Pai, graças te dou por me ouvires. Eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa dessa multidão que me cerca, a fim de crerem que me enviaste. Feita a prece, há uma eloquente expectativa. Então, todo o povo que estava ali em volta está com a respiração parada, esperando, e agora o que vai acontecer, né? Nossa, aquela expectativa enorme, né, do que iria acontecer após aquela prece. Porque muitos deles tinham visto Jesus efetuar curas, mas teria ele esse poder de ressuscitar mortos também? Então a expectativa ali era muito grande. Então Jesus fala: Lázaro, a voz timbra profunda e poderosa, sai para fora, levanta-te e anda. O cataléptico despertou do letargo, movimentou-se e aproximou-se. Então aqui está mais uma explicação. O cataléptico. O que é cataléptico? É aquela pessoa que passa por uma situação patológica, né? Que chama catalepsia, na qual a pessoa fica com toda a aparência de morte, a respiração fica quase imperceptível, batimentos cardíacos quase imperceptíveis. E considerando ainda que naquela época não se tinha muitos recursos para verificar as funções vitais, se não estivessem evidentes, a pessoa era considerada como morta. No entanto, o Lázaro ele sofreu uma situação de catalepsia, né? Ou seja, essa morte aparente, não morreu de verdade. E ali no momento em que Jesus faz a oração, Jesus transmite a ele os fluidos necessários para que ele possa se libertar da catalepsia, para que ele pudesse acordar, né, voltar ao corpo, porque os laços não haviam sido desligados. Ele não estava realmente morto. Ele tinha afrouxado os seus laços com o corpo, mas permanecia ainda ligado. E com aquele influxo de energia da oração de Jesus, fortaleceram-se esses laços e ele conseguiu voltar ao corpo, da mesma forma que, como das outras doenças que Jesus curou com a sua energia, ele transmitia a saúde, também ali os efeitos da catalepsia foram anulados, né? O estupor, as lágrimas de comoção e surpresa explodiram. O morto acordava
E envolto pelo sudário, com as ataduras que lhe cingiam as antigas úlceras, desataviou-se e sorriu. Então, as pessoas viram o Lázaro sair do túmulo, ainda todo embrulhado, como era o hábito na hora do enterro, né, de colocarem ataduras, né, pelo corpo. E então foram retiradas as ataduras e ele estava vivo. Eu sou a ressurreição e a vida, dissera há pouco aos atônitos assistentes. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim, jamais morrerá. Claro que ele estava se referindo à vida verdadeira, à vida do Espírito. Que não é pelo fato de ter fé que a gente vai ficar para sementinha, né? O nosso corpo tem um prazo de validade, mas nosso espírito, né, ou seja, nós mesmos, visto que nós somos o nosso espírito, teremos a vida eterna, jamais morreremos, né? Somos imortais. Não somos eternos porque eterno é só Deus, né? Porque nós tivemos visto que eterno é o que não tem começo nem fim. E nós tivemos um começo, né? Fomos criados por Deus, mas não teremos fim, ou seja, somos imortais. Há os vivos no gozo, no poder, nas artes da aquisição da fortuna, dos interesses mesquinhos, que transitam nos sólios e tronos do mundo, no entanto, cadaverizados, mortos que respiram e jazem em trevas, sobre as claridades do mundo. Existem os que mergulham no torpor mortal das enfermidades de longo porte, que se anestesiam e se amolentam sem acordarem para a saúde do espírito imortal. Então, ela continua falando, né, que existem pessoas que estão tão entranhadas nos interesses materiais, seja relacionado aos bens materiais, ao poder, à arte de adquirir fortunas com interesses mesquinhos, né, que então podem ter um poder muito grande, mas que, no entanto, estão como mortos, vistos estarem nas trevas, que no mundo espiritual passarão por situações bastante difíceis. Existem os que mergulham no torpor mortal das enfermidades de longo porte, que se anestesiam e se amolentam sem acordarem para a saúde do espírito imortal. Ou seja, muitas vezes temos problemas no nosso corpo, doenças que estão que nos atacam corporalmente, mas que se nós nos mantivermos com a fé, com a esperança, com a tranquilidade, com a paz no nosso coração, nosso corpo até pode ir se deteriorando e chegar até e ser esse, através disso, que retornaremos, seja esse o caminho de retorno, do nosso retorno à pátria espiritual. Mas partiremos tranquilos, né? Sem esse desespero, né, que ele coloca ali, daqueles que não acordam para a saúde do espírito imortal. Então, tudo vai depender das nossas atitudes. Então, ele coloca: movimentam-se mortos para o bem, muitos corifeus de negação e perversidade. Lázaro se encontrava na anestesia da morte aparente do corpo, vitimado pelo profundo sono da catalepsia. E há os vivos, que, embora sem o corpo, atuam e vivem no esplendor da consciência livre, os que se movimentam na esfera espiritual em comunhão com a incessante beleza da vida. Sabemos que a nossa volta, temos sempre aquelas nuvens de testemunhas, né? Aqueles espíritos amigos que se interessam pelo bem, que fazem o bem, que procuram melhorar o nosso ambiente, o ambiente nos locais de oração, né?
as casas de oração das mais diversas religiões, né, com mais diversas nomenclaturas, mas aonde se fala de amor, eles estão lá para preparar, né, para preparar o ambiente, para beneficiar aqueles que estão ali. Transitam os vivos para as realizações nobilitantes, que, não obstante o corpo, são livres, sem algemas nem amarras com o passado, perfeitamente comprometidos e conscientizados com os altos ideais do mundo verdadeiro. Então, quando nós procuramos fazer o bem, nós estamos crescendo, né? Independente de estarmos encarnados ou desencarnados, estaremos sempre participando dos altos ideais do mundo, daquele mundo que Jesus falou, né? Meu reino não é deste mundo, mas desse mundo verdadeiro, do qual já estamos fazendo parte, mesmo encarnados, mas que voltaremos a outra dimensão. Mortos-vivos em construção da vida e vivos mortos na elaboração dos abismos em sombra onde tombarão. Então, tudo que vai depender sempre das nossas atitudes, das nossas daquilo que a gente procura semear para colher, que é o que a gente vai colher. Lázaro saía da morte aparente ao apelo de Jesus para a ação na vida temporária, prelúdio da vida sem sombra nem morte que viria depois. Em Betânia, entre os amigos, o Evangelho atestou a excelência do amor, e o amor ressuscitou da noite à madrugada. Lázaro vem daquele que dá a vida, mas também que é o Senhor da morte. Os presentes exultaram. Todavia, alguns acorreram precípites a Jerusalém e deram conta aos jactaciosos defuntos ornados das prerrogativas mentirosas da terra e intriga contra aquele que somente quando erguido um dia atrairia todos a ele por fim. Então, e aí, com essa finalização, a Amélia Rodrigues nos mostra também que mesmo muitos que presenciaram aquele fato do retorno à vida, né, que eles não tinham ainda a compreensão, né, da catalepsia, né, mas de qualquer forma, o que eles presenciaram foi um fortalecimento, uma volta à vida de alguém que estava considerado morto. Então, que era mais uma atitude de Jesus que trazia de volta aquele que não estava ainda na hora de ir embora e que teria com certeza ainda muitas coisas a fazer. Então, por isso mesmo que Jesus pôde trazê-lo de volta. Mas, ao mesmo tempo em que muitas daquelas pessoas ficaram maravilhadas, teve também aqueles que se apressaram em levar até aqueles que não gostavam de Jesus a notícia das suas novas atitudes, daquilo que ele tinha realizado e que, de acordo com o que pensavam, era algo completamente absurdo. Então, e aí também fica mais uma lição para a gente analisar. Quando nós tentamos fazer alguma coisa, tentamos e conseguimos realizar alguma coisa em benefício de alguém, nós não devemos esperar aplausos, nem esperar que todos estejam de acordo com aquilo que a gente fez, pois muitas vezes podemos ser mal interpretados, isso pode não entender o alcance daquilo que a gente desejou fazer e sermos criticados, perseguidos, julgados de uma forma que poderia vir a nos magoar, mas que devemos fazer como Jesus. Ele nos deu o exemplo de que ele servia e passava, ele não ficava esperando os aplausos, né? Ele não ficava esperando que todo mundo estivesse de acordo com ele. Ele simplesmente fazia o que era o correto e
seguir em frente, nos deixando mais esse exemplo, como sendo ele nosso modelo e guia, que o que devemos fazer é servir e passar, sem nos importarmos com o que está acontecendo, se vamos ser compreendidos ou não, mas o importante é que nossa consciência lá dentro nos fale que fizemos tudo o que poderíamos ter feito, que agimos da melhor maneira possível em benefício dos nossos irmãos. Então, seria essa a mensagem de hoje. Agradeço imensamente aqueles que assistirem. Desejo agora, sendo início nosso, estamos ainda na segunda semana, né, do primeiro mês do ano de 2026. Então ainda é tempo de desejar a todos um ano de muita paz, de muito amor, de muita tranquilidade, e que possamos durante este ano instalarmos a paz verdadeira no nosso coração e procurarmos viver de acordo com Ele, que é nosso modelo, que é aquele que ilumina as nossas almas e os nossos corações, e que buscarmos seguir os seus passos é a receita correta, certeira, de que estaremos indo rumo à felicidade. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade que tivemos. Desejamos a todos muita paz.